Meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar Atos dos Apóstolos, o estudo bíblico neotestamentário. Nós estamos hoje no capítulo 16, versículos 25 até 40. Libertação maravilhosa dos missionários. Não é a primeira vez que em Atos dos Apóstolos é narrada, portanto, uma libertação maravilhosa daqueles que são presos de acordo com a perseguição pela justiça, como o próprio Cristo advertiu os seus apóstolos. Quando nós vimos a prisão de Pedro, nós também vimos uma libertação miraculosa, similar provavelmente a que nós veremos hoje. E então nós cuidaremos deste vídeo de tentar analisar as características deste evento. Como habitualmente nós fazemos, vamos ler o texto evangélico e em seguida fazer as nossas considerações. Pela meia-noite, Paulo e Silas, em oração, cantavam os louvores de Deus, enquanto os outros presos os ouviam. De repente, sobreveio um terremoto, de tal intensidade que se abalaram os alicerces do cárcere. Imediatamente abriram-se todas as portas e os grilhões de todos soltaram-se. Acordado e vendo abertas as portas da prisão, o carcereiro puxou da espada e queria matar-se. Pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, com uma voz forte, gritou: "Não te faças mal algum, pois estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu uma luz, entrou e, todo trêmulo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, disse-lhes: "Senhores, que preciso fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Crê no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa." E anunciaram-lhe a palavra do Senhor, bem como a todos que estavam em sua casa. Levando-os consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e imediatamente foi batizado, ele e todos os seus. Fê-los então subir à sua casa, pôs-lhes à mesa e rejubilou-se com todos os seus por ter crido em Deus. Fazendo-se dia, os estrategos enviaram os litores ao carcereiro com a seguinte ordem: "Solta esses homens." O carcereiro transmitiu tais palavras a Saulo: "Os estrategos mandam dizer que sejais soltos. Agora, pois, saí e prossegui o vosso caminho." Paulo, porém, replicou aos leitores: "Vergastaram-nos em público, sem julgamento, a nós que somos cidadãos romanos, e lançaram-nos à prisão. Agora, é furtivamente que nos mandam sair? Não será assim. Eles mesmos venham retirar-nos daqui." Os litores transmitiram aos estrategos essas palavras. Ouvindo dizer que eram cidadãos romanos, ficaram com medo e vieram pessoalmente insistir com eles para que se afastassem da cidade. Ao saírem da prisão, dirigiram-se à casa de Lídia e, vendo os irmãos, confortaram-nos. Depois, então, eles partiram. Bom, o texto ele é cheio de situações inusitadas. Primeiro, o aspecto animador, o aspecto feliz, alegre de Silas e Paulo, que, tendo sido presos, continuam com a fé cristã, continuam com a certeza nos desígnios de Deus que tudo ia dar certo, entoando louvores aos céus. Isso é muito interessante, e para nós é de um grande aprendizado, porque nos ensina exatamente que são nessas horas de testemunho, nessas horas difíceis, que a gente coloca em prática aquilo que a gente estudou, todas as palestras que a gente ouviu, todos os livros que a gente leu, todos os conhecimentos que a gente tem acerca da mensagem divina. É nessa hora que a gente prova. Então aqui não é diferente, Os apóstolos elevam os pensamentos a Deus naquele momento tão difícil das suas existências. E aqui a gente vê um fenômeno natural
E quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, na parte terceira, que Allan Kardec fala sobre as leis morais, que ele vai falar sobre a lei de destruição, ele vai dizer que muitas vezes, né, uma aparente destruição, como foi o caso de um terremoto, abalando os alicerces da cadeia e fazendo com que todas as celas tivessem sido abertas, elas, não raras vezes, são instrumentos da divindade com o objetivo que sejam operadas as transformações. E que por trás de um efeito como esse, há uma causa inteligente que não faz isso ao acaso, que faz isso de acordo com um planejamento especial, com uma finalidade útil, né? E nesse caso, no caso dessas tragédias, não raras vezes ocorre esse tipo de desespero, como foi o caso do carcereiro que, desembaiando a sua espada, quis matar-se. E aí Paulo, com uma voz enérgica, pressentindo aquilo que poderia acontecer, do carcereiro tirar sua própria vida pelo suicídio, ele vai até o carcereiro e adverte, né, diz que não tem necessidade para tamanho desespero, porque estavam os presos todos ali. E então o carcereiro, comovido com aquela ação, pergunta a Paulo o que ele pode fazer para ser salvo. E Paulo, mais uma vez intuído pelas vozes superiores, né, da espiritualidade, diz: crê no Senhor e serás salvo tu e tua casa. Então ali provavelmente Paulo já pressentia, com a sua angústia psicológica, com a sua visão extraordinária, que provavelmente aquele carcereiro passava por problemas sérios em casa e que por isso também pode ter chegado a esse nível de desesperação de tentar intentar contra a sua própria vida naquela circunstância. A Bíblia de Jerusalém diz uma das coisas, né, que o carcereiro assustado percebe que acabou tratando como malfeitores verdadeiros e legítimos enviados de Deus. E que depois de tudo quanto aconteceu, né, que Paulo foi até a casa daquele homem e então ele foi batizado e daquele dia em diante foi feita uma conversão, nós temos aqui também um aprendizado interessante. Muitas vezes as provas que nos chegam, né, que são provas difíceis, provas seja de uma morte aparentemente injusta, do nosso apartamento em relação aos nossos queridos, né, aos nossos corações queridos, tudo isso nos serve, né, é instrumento para a gente de progresso e evolução. Como foi no caso desse carcereiro que se converteu a partir daquele momento à fé cristã. E então, vendo tudo isso, as pessoas que estavam mancomunadas, né, principalmente do judaísmo reinante, que estavam mancomunadas para destruir e tentar atrapalhar essa propagação evangélica de Paulo e Silas, pedem a soltura. Só que aí Paulo diz: não, não é bem assim não, porque nós somos cidadãos romanos e fomos presos injustamente e agora também queremos uma retratação à altura. E então é como Lucas vai terminar de narrar aqui em Atos. Ao saírem da prisão, dirigiram-se à casa de Lídia e, vendo os irmãos, confortaram-nos e depois partiram. Mas antes disso, que, ouvindo dizer os litores que eles eram cidadãos romanos, foram pessoalmente insistir para que eles se afastassem da cidade, com medo do que pudesse acontecer, e assim efetivamente eles fazem. Então eles aproveitavam todos esses momentos, né, Paulo e Silas, esses nossos precursores do cristianismo, para que pudessem, não exatamente fazer prosélitos, mas pudessem fazer um testemunho real da mensagem divina e da capacidade de transformação da mensagem divina em nossos corações, porque essa é a grande função da mensagem divina, ser essa proposta de redenção para as criaturas. Um grande abraço então, meus amigos, e até a próxima, se Jesus permitir. Tchau, tchau.